Olá, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadra e Compasso, e mais uma vez eu volto agora em 2022 com um vídeo novo, após um breve período de férias aí, na qual eu me envolvi em alguns outros afazeres, né? Mas eu achei importante retornar ao nosso tema para que vocês possam aprender um pouco mais de maçonaria. E aprender maçonaria não é aprender só sinais, toques e palavras, é também aprender um pouco da história da maçonaria. Então, diante desta contextualização, eu trago para vocês um assunto muito interessante, que é os primórdios da maçonaria, o que nós chamamos de proto-maçonaria. Mas antes de nós abordarmos esse tema, antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, eu acho muito importante para vocês, primeiramente, para que haja um apoio ao nosso canal, né? Deixar o like, comentarem, compartilharem e também sugerirem temas na qual vocês queiram se aprofundar um pouco mais, sem, é claro, que eu possa revelar palavras, toques e sinais ou qualquer outro segredo da maçonaria que me torne perjuro diante dos meus amados irmãos. Com isso, vamos lá. Bom, na realidade, a maçonaria na qual nós conhecemos, a especulativa, que pouco tem a ver com a maçonaria operativa, a não ser em relação às suas alegorias, em relação à profissão do maçom, que era o pedreiro, né? Que era o construtor de catedrais, que era o construtor de castelos. Ela é muito, apesar de muitos acharem que não é tão recente assim, mas ela é muito recente em termos de história. Bom, a maçonaria operativa, eu já dei algumas pinceladas, mas antes de nós entendermos ela, nós precisamos entender lá no período um período bem mais remoto, onde não havia, quer seja através de guildas, quer seja através de corporações, quer seja através de uma estrutura meio que parecida com um sindicato de hoje em dia, meio parecida com uma associação de hoje em dia, qualquer estrutura um pouco mais elaborada. O que existia naquela época? Bom, nós temos que voltar alguns milênios atrás para nós podermos entender o porquê que a arte de construir, o porquê que a arte de fazer grandes obras era tão importante para os povos antigos, para a humanidade. E o porquê que isso acabou corroborando para a essência da maçonaria e não uma outra profissão. Porque se nós formos pensar, tá, existiam outras profissões tão importantes como os pedreiros, né? Como os ferreiros, porque os ferreiros tinham um papel primordial na indústria bélica. Eles é que faziam os artefatos mais avançados. Para você trabalhar o ferro é algo bem mais interessante, bem mais útil para o homem guerreiro. Mas por que os maçons? Bom, nós temos que voltar lá. Talvez o principal referencial histórico dessa contextualização seja o Templo de Salomão, aquela passagem bíblica onde Salomão encomendou do rei Irã de Tiro, né, a construção de um templo para guardar os principais pertences do povo judeu. Se nós voltarmos um pouco mais atrás, nós temos as grandes pirâmides dos egípcios, grandes monumentos, grandes construções imponentes e que se impõem até hoje pela excelência construtiva que não sei se foi através dos povos pós-diluvianos ou pré-diluvianos, mas nós vemos em várias partes da humanidade grandes construções, como as pirâmides maias, as pirâmides astecas, Machu Picchu. Nós vemos também na China, a muralha da China, os templos hindus, os templos budistas, né? Construções realmente exponenciais e que até hoje em dia elas nos remetem a dúvidas, a questões, a várias contestações históricas dos métodos construtivos, de como que elas foram construídas ou não, né? Até pela própria complexibilidade. Então, há várias vertentes maçônicas que tentam ligar a maçonaria a esses primórdios históricos, a esses antigos construtores, né, esses antigos sábios, esses antigos engenheiros, arquitetos,
que dominavam esse conhecimento. Mas o fato é que não tem nada ainda preponderante, nada que consiga dizer não. Realmente haviam, antes das colégias romanas, né, o que eram as colégias romanas? Eram agremiações muito próximas, que deram origem às guildas, que deram origem às corporações de ofício da Idade Média, e que posteriormente originaram a maçonaria. Não há evidências históricas, não há evidências documentais de que esses antigos construtores, esses antigos arquitetos se reuniam em agremiações, em associações, até porque a documentação é muito rara, até por questões da própria apropriação do conhecimento pelos povos antigos, porque quem tinha aquele conhecimento, quem tinha aquele domínio, né, tinha o domínio de outros povos vizinhos. Então eles não escreviam. Um grande arquiteto, um grande guerreiro, um grande rei, tá? Ele ocultava muitos desses segredos. Então muito desse conhecimento de astronomia, muito desse conhecimento de física, de matemática, de arquitetura, era transmitido oralmente, de geração para geração. Para quê? Para que não caísse em mãos erradas. Então as pessoas, elas podiam até delinear certos projetos, certos desenhos em pergaminhos ou em alguns outros documentos, mas posteriormente eles vinham até a ser destruídos, porque se caísse na mão de espiões, o império inimigo, o reino inimigo, o rei inimigo tinha as plenas condições de dominar ou de usar as mesmas técnicas, táticas e meios de guerra para dominar outros reinos e ganhar poder. Então, antes de Roma e até posteriormente, quem tinha esse conhecimento tinha um poder imensurável, tinha um poder que, se caísse em mãos erradas, até por isso que muitos dos ensinamentos maçônicos só começaram a ser escritos nos idos do século XVII. Por quê? Porque quando a tecnologia estava por demais já conhecida, né? E outras tecnologias começaram a ser incorporadas ao dia da humanidade. Então, meus irmãos, meus amigos maçons e não maçons, o que é importante a gente perceber? Que muitas dessas técnicas construtivas, que são imemoriais, que não se sabe de onde que o homem herdou, né? Elas foram transmitidas oralmente ou muito raramente através de papiros, de pergaminhos, de maneiras escritas que até hoje muitas vezes passam despercebidas para nós enquanto humanos, né? Muitos arquitetos, muitos arqueólogos tentam decifrar esses meios arquitetônicos, mas com uma série de dúvidas, porque imaginem só, vocês construíram uma pirâmide, vocês construíram um grande mausoléu, vocês construíram um grande templo para as divindades que eram da época, sem grandes equipamentos. Hoje nós temos guindastes, nós temos computadores que fazem cálculos avançados, nós temos uma capacidade tecnológica que nos permite justamente a elaboração desses cálculos avançados. Mas e na época? Como que era feito? Onde eles anotavam? Porque construir um muro, como eu já falei em outros vídeos, construir algo pequeno, às vezes é até fácil, mas ao mesmo tempo é difícil, porque você precisa colocar no prumo, você precisa fazer o assentamento dos tijolos de maneira certa, né? Porque senão mesmo uma parede simples, ela cai, ela não se sustenta. Mas agora imagine os grandes templos gregos, os grandes templos romanos, as cidades sumerianas, ou no rio Ganges, ali naquela região do Ganges, ou em outras regiões da humanidade, né, onde floresceram grandes civilizações, e onde essas grandes civilizações acabaram, através de arquitetos, através de construtores, de proto-maçons. Por isso que veio esse termo, proto-maçonaria,
porque não em relação à maçonaria especulativa, mas muito mais em relação à maçonaria operativa, porque reza a lenda, reza o imaginário popular que muitos dos construtores de pirâmides, após a finalização da construção, eram condenados à morte, eram enterrados junto com suas obras. Para quê? Para que os outros não soubessem o, o conhecimento, a origem desse conhecimento. Não só no Egito, mas em outras regiões. E esses homens, eles eram muito valorizados, porque ou eles erguiam templos às divindades, conectando a humanidade com o divino, ou construíam templos, castelos, muralhas, proteções bélicas, para que os reis da época pudessem, junto com um ferramental bélico, com carroças, com armas, proteger o seu próprio reinado, proteger a sua própria família, proteger o seu próprio povo, né? Então isso era vital, isso era de mais importante para a época. Por quê? Porque dava a sustentabilidade do império, dava condições de que aquele império se expandisse para outras regiões, dominando povos menos avançados. Então era por isso que os construtores sempre tiveram um papel relevante na humanidade. Até porque, se nós voltarmos nesses tempos imemoriais, né, nós vamos perceber que o fato, o conhecimento matemático, o conhecimento de leitura de plantas, o conhecimento da escrita, era restrito a uma pequena casta de todas as civilizações. E isso foi em Roma, isso foi na Grécia Antiga, isso foi na Índia milenar, isso foi entre os maias. Então poucos detinham esse conhecimento, e muitas vezes até os próprios reis, tá, que eram forjados na guerra, não tinham tanto conhecimento como alguns sacerdotes ou como alguns construtores. Por quê? Porque enquanto eles se preocupavam em guerrear, em fazer a política, essas pessoas se preocupavam no quê? Em dominar as crenças dos povos e também dominar os meios construtivos para que esses povos pudessem ganhar um renome, pudessem ganhar poderio bélico, poderio econômico, poderio comercial e poderio também em termos de terra, porque as terras naquele período eram muito importantes, principalmente terras que fossem perto de rios, como o Nilo, como o Tigre, como o Eufrates, como outros rios que foram muito importantes para a humanidade. Então tudo isso criou essa elite de construtores, esses proto-maçons, da qual nós nomeamos hoje, que são uma espécie que se formaram através de uma agremiação informal. Assim como muitos sacerdotes buscavam o conhecimento através dos seus mestres, muitos desses construtores viajavam pelas mais variadas regiões para dominar novas técnicas construtivas, para aprender novas técnicas construtivas e usar em seu proveito. Então os construtores de Irã Bif, os construtores das pirâmides egípcias e outros grandes construtores, eles não ficavam somente ali naquela região. Eles buscavam esse conhecimento através de outros grandes arquitetos, de outros construtores renomados, para que eles pudessem construir e erguer templos cada vez maiores e cada vez mais imponentes. Para quê? Para defender a sua cultura, para defender a sua religião, para defender o poder bélico e econômico do império no qual eles representavam. Isso foi, durante milênios, uma das táticas mais importantes, um dos conhecimentos mais vitais para que um povo lograsse o seu poderio ou não. Aconteceu na antiguidade egípcia, sumeriana, hindu, se estendeu para a Roma Antiga e após Roma é que nós tivemos esse formato atual
da maçonaria operativa, que posteriormente acabou gerando a maçonaria especulativa. Tanto é que, se nós entrarmos na Idade Média e nós analisarmos os templos maçons, as igrejas católicas, né, as igrejas, a gente vai ver uma grande diferença entre antes das cruzadas e pós-cruzadas. Por quê? Porque até um período na Idade Média as construções eram muito robustas, muito escuras. As igrejas católicas eram as românicas, né? eram muito pesadas em termos construtivos. A partir do momento em que houve essa interação com o Oriente bizantino, com o Oriente muçulmano, com o Oriente egípcio até, eles começaram a trazer novas técnicas construtivas que propiciaram a construção, por exemplo, de Nantes, de Notre Dame e de outras basílicas que são verdadeiras obras-primas da arquitetura medieval e que subsistem, que estão de pé até hoje. Ora, tudo isso foi um conhecimento herdado e até em determinados períodos até perdido em relação à humanidade, porque era um conhecimento oral, era um conhecimento que era trazido entre os maçons operativos, que eu não gosto de chamar esses maçons antes das confrarias, antes das guildas de ofício, como maçons na síntese da estrutura, né? Eles eram maçons pela origem da palavra francesa, que maçom né? Porque maçom em francês é pedreiro, e o franc-maçom, pedreiro livre. Então, em determinadas épocas, em determinadas regiões, cada povo tinha o seu nome, tinha a sua nomenclatura para esses construtores, né? Esses proto-maçons, esses antigos sábios, esses homens que erguiam esses templos magníficos e que até hoje a gente consegue ver, se não resquícios, alguns exemplares até inteiros, alguns exemplares até que até hoje fazem parte da cultura, fazem parte, são monumentos tombados pela própria Unesco. Bom, isso é importante para nós entendermos o que é a maçonaria, as suas origens mais profundas, né? Não que isso vai impactar na maçonaria especulativa, mas estudar maçonaria é justamente isso, é justamente você voltar no passado, procurar resquícios das origens maçônicas, dos seus rituais, para que você possa entender a maçonaria especulativa, os graus maçônicos. Sem isso, tá, você não terá a plenitude do conhecimento maçônico. Então, o conselho que eu dou para finalizar esse vídeo, para que a gente possa encerrar essa nossa conversa, né, é justamente esse. Estude história antiga. Busque livros que agreguem valor. Estudem civilizações como a civilização egípcia, a Suméria, os essênios, os próprios hindus, as civilizações do Ganges, as próprias civilizações chinesas, né, que são civilizações milenares e que talvez tragam na sua essência, na sua raiz, muito do que é a maçonaria atual. Dito isso, eu vou para as considerações finais, né, que é pedir para vocês, para quem ainda não curte o nosso canal, para quem ainda não segue o nosso canal, dar esse apoio ao nosso canal, para que as pessoas possam contribuir para que a gente torne um canal relevante para o YouTube. Sem mais, sem menos, me despeço de vocês com mais um vídeo. Agora eu vou estar um pouco mais tranquilo para fazer outros vídeos e para que vocês possam curtir também. Compartilhe esse vídeo, comente e sugira novos temas, sugira novos assuntos para que a gente possa sanar as dúvidas de maçons, maçons e todos aqueles que são simpatizantes da maçonaria. Um grande abraço, um tríplice fraternal abraço, saúde e força união do mestre Rosaldo.